Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio e esse é um curso de matemática preparatório para o Censo 2022, mais especificamente para a função de recenseador. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso módulo sobre função do primeiro grau. E eu vou avisando que esse módulo ele vai ser um pouco extenso. Por quê? Porque nós vamos passar aos poucos pelo conteúdo. Nós iniciamos aqui por expressões algébricas. Depois eu vou mostrar para vocês como que nós vamos adicionar, subtrair e multiplicar expressões algébricas. Na sequência, nós vamos aprender a resolver equações do primeiro grau e aí a coisa vai caminhando, certo? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda também. Se você quiser acessar esse curso totalmente gratuito, basta você acessar aqui a descrição do vídeo, que você vai ter todos os links que você precisa para ter acesso a esse nosso curso. Deixa o teu like se você estiver gostando, porque isso é muito importante aqui para nós. Isso mostra também para o YouTube que nós estamos trabalhando, nós estamos colocando aqui um curso, um conteúdo de alta qualidade. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a correção das atividades que foram propostas na última aula. Muito bem, então vamos iniciar. Para você que faltou a última aula ou que não assistiu à última aula, eu falei um pouco sobre expressões algébricas. Eu mostrei para vocês, eu apresentei para vocês as expressões algébricas. As expressões algébricas são expressões matemáticas. Aí você pode estar perguntando, mas o que tem numa expressão matemática? Tem números e tem operações. Pode ter uma adição, uma subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz quadrada. Pode ter outras coisas também. Se for uma operação matemática, se for um símbolo matemático que tem algum sentido, então ela pode aparecer nessas expressões algébricas, certo? E aí eu mostrei para vocês as expressões e depois, na sequência, eu apresentei uma atividade bem rápida, onde a expressão algébrica está sendo colocada na nossa linguagem corrente, que é o que nós estamos vendo aqui na coluna, desse lado esquerdo aqui, que é essa coluna aqui do lado esquerdo. E aí nós temos que transformar essas expressões na linguagem corrente para a linguagem matemática, que são essas expressões que estão aparecendo aqui do lado direito. Isso é muito importante. Por quê? Porque nas atividades que eu vou passar, nos simulados e também nas questões que podem cair lá na tua prova da FGV, para o concurso do censo, você pode ter que criar uma expressão numérica, uma expressão algébrica, e também ter que resolver uma equação do primeiro grau. Então, muitas vezes, você não tem a equação, você tem que montar a equação, e após montar a equação, você tem que dar a resposta. Você tem que resolver e dar a resposta. Então, nós estamos começando aqui pelo início, parece redundante, né? Mas olha só, eu estou mostrando para vocês como que vocês vão sair dessa expressão na linguagem escrita para a linguagem matemática. Esse é o primeiro passo, e essa é a nossa atividade, é o nosso objetivo de hoje. Então, vamos lá. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Em todas as letras, da letra A até a letra H, ele sempre está se referindo a um número. Para você que faltou a última aula, eu mencionei o seguinte, que um número é um valor desconhecido. Só que tem dois significados aqui. Esse 1 tem dois significados. Ele é um artigo, não é verdade? Porque número é um substantivo. Então, eu tenho um artigo antes. Só que esse artigo é um artigo indefinido, né? Porque eu não conheço esse número. É um número. Eu não falei o número, não é verdade? Quando eu falo o número, eu estou utilizando um artigo definido. É como se eu já conhecesse o número. Aqui eu estou falando um número, é um valor desconhecido. E é por isso que nós chamamos ele de x, não é verdade? Só que esse 1 aqui, ele tem um outro significado. Ele também representa um numeral. É um número, certo? Então, ele tem essas duas interpretações. Um número no sentido de ser um valor desconhecido e um número no sentido que nós estamos lidando aqui com um número. Então, vamos lá. A partir dessa informação, nós podemos criar as nossas expressões. E aí eu vou utilizar aqui embaixo como rascunho também. Primeira coisa, ele fala do triplo de um número.
Vamos lá, o triplo. Quando você pensa em o dobro de um número, o triplo de um número, o quádruplo de um número, o quíntuplo de um número e assim por diante, você está multiplicando. Então, o triplo de um número é um número multiplicado por 3, ou 3 vezes esse número. O triplo de um número. Então, eu posso resumir isso dessa forma? Posso. 3x representa 3 vezes x, certo? Outra coisa que eu expliquei na aula anterior é que as expressões algébricas, elas contêm letras e números, certo? Ou apenas letras. Então, essa é uma expressão algébrica que contém letra, certo? Aí você fala assim, professor, mas tem o 3 aqui. Esse 3 indica apenas quantas vezes eu tenho x. Eu tenho 3 vezes o x, não é verdade? Então, se você for parar para pensar, aqui só tem letra. Então, esse 3 ainda não é considerado ali como um número que está acompanhando. Se fosse isso aqui, 3x mais 2. Então, nesse caso, eu tenho letra e número, ok? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Eu vou relacionar aqui o triplo de um número, ele vai estar lá embaixo. Então, vamos lá. Aqui embaixo, o triplo de um número. Vamos para a próxima. O quíntuplo de um número. Então, é a mesma ideia. O quíntuplo é um número multiplicado por 5. Então, o quíntuplo de um número. Se nós estamos falando de x, colocaremos x. Se fosse y, colocaríamos y. Seria 5 vezes y. Eu posso resumir isso aqui em 5x, não é verdade? Então, vamos lá. A minha resposta, ela está bem aqui, 5 vezes x, ok? Então, é importante que você entenda essas duas formas aqui. Professor, e se eu quiser colocar x5? Pode ser? Vou ser bem sincero. Isso é estranho. Até para a leitura é estranho, tá? Então, normalmente, usualmente, não é isso que nós utilizamos. Você pode colocar 5 vezes x ou 5x. Ou então, eu quero colocar o x primeiro. Beleza, então você pode colocar assim, x vezes 5. Isso faz mais sentido. Agora, x5 não fica legal. Tudo bem? Então, vamos lá. Já marcamos aqui. Vamos para a terceira. A metade de um número. A metade é um número dividido por 2. Eu posso pegar a terça parte de um número, é um número dividido por 3. A quarta parte de um número é um número dividido por 4. A metade de um número é um número dividido por 2. Ou a metade de x. A metade de x é x dividido por 2. Para você que fez lá o nosso módulo de frações, você entende que 1/2 de x, esse d vira multiplicação. Você vai multiplicar os numeradores. 1 vezes x vai dar x. E o 2 vezes 1 vai dar 2. Certo? Então, nós podemos marcar aqui, a metade de um número aqui na frente. Agora, a quarta parte de um número. A quarta parte, a metade é dividir por 2, a terça parte é dividir por 3 e a quarta parte é dividir por 4. Então, a quarta parte é x dividido por 4. Ou então, a quarta parte é 1/4 de x. 1/4 de x é x dividido por 4. Não é verdade? Então, nós podemos marcar aqui, a quarta parte de x. A próxima, 2/5 de um número. Então, vamos lá, 2/5 de x. Como que eu faço isso? 2/5 de x. Vamos resolver isso aqui. Eu vou transformar em multiplicação. 2/5 vezes x, não é verdade? Agora, vamos lá. Eu tenho que multiplicar as frações. Eu vou multiplicar os numeradores. 2 vezes x é 2x. E 5 vezes 1 é igual a 5. Certo? Então, 2/5 de x, de um número, no caso aqui é o x, é isso aqui, 2x sobre 5. Vamos lá para a próxima. A diferença entre um número e sua terça parte. A diferença. Eu não falei no quociente de dois números, porque o quociente é divisão. Eu não falei na soma de dois números, porque a soma é adição. Eu não falei no produto de dois números, que o produto é multiplicação. Eu falei na diferença. Então, a diferença é uma
subtração. E é muito importante que você entenda que a ordem faz toda a diferença. Por quê? Pensa comigo, quando eu pego o número 3, quando eu pego a adição de 3 e 4, é a mesma coisa de 4 adicionado com 3. Isso aqui é uma propriedade comutativa. A ordem das parcelas não faz diferença. 3 mais 4 é igual a 4 mais 3, que é igual a 7. Na verdade, agora na subtração, a coisa muda. 3 menos 4 é diferente de 4 menos 3. Opa, 4 menos 3. São coisas diferentes. Então, é muito importante, quando ele falar em diferença, que você siga a ordem. Primeiro é o minuendo e o segundo é o subtraindo. Quem vai aqui na esquerda é o que aparece primeiro. A diferença entre um número e sua terça parte. Vamos lá. Eu tenho um pronome aqui, ó, um pronome possessivo. Esse sua se refere a quem? Se refere a um número, não é verdade? Então ele não falou a diferença entre um número e um terço. Ele não falou isso. Ele falou a diferença entre um número e a terça parte e da sua terça parte. A sua é quem? Ele está se referindo a um número. Então, a diferença entre um número e sua terça parte, ou seja, um terço desse número, que é o x. Como que fica isso? Fica x menos x sobre 3, certo? Então, nós podemos marcar aqui, ó, com certeza, x menos x sobre 3. Vamos para a próxima? A soma. A soma, beleza? A soma é a adição. Então, a soma de duas coisas. Do dobro de um número. O que é o dobro de um número? O triplo é multiplicar por 3, o quádruplo é multiplicar por 4, o quíntuplo é multiplicar por 5. O dobro é multiplicar por 2. A soma de quem? Do dobro de um número com a sua metade. Mais uma vez, olha o pronome possessivo aqui, ó, sua metade. Quando ele fala sua metade, ele está falando de quem? Ele está falando do número que nós estamos considerando aqui, que é o número x. Então, a soma do dobro de um número. Ó, a soma do dobro de um número com a metade, com a sua metade, ou seja, com o número dividido por 2. Certo? Muito bem. Agora, pensa comigo. Ele poderia pedir assim também. Deixa eu descer um pouco aqui. Olha só. Vamos lá. Deixa eu descer um pouco aqui. O que eu quero aqui? Olha só. Eu quero fazer... Ele está falando a soma do dobro, não é verdade? Eu poderia pedir... A atividade poderia pedir assim. O dobro de quem? O dobro da soma de um número com a sua... O dobro da soma de um número com a sua metade. Vou voltar aqui. Poderia pedir isso aqui, concorda? Isso aqui é uma coisa diferente. Eu estou fazendo o dobro da soma. Aqui é a soma de duas coisas. É a soma do dobro de um número com a sua metade. Aqui não. Aqui é o dobro da soma de um número com a sua metade. Percebe? São coisas diferentes. Então é importante que a gente saiba interpretar. Só que agora a nossa resposta é a soma do dobro. Essa aqui, ó. O dobro de um número, a soma do dobro de um número com a sua metade. Essa situação é diferente. Eu estou falando o dobro da soma de um número com a sua metade. Então é importante que você tenha as experiências, para quando chegar na prova você não ser surpreendido. Vamos lá, a última. A soma de 3 números consecutivos. Muito bem. Nós aprendemos isso lá no nosso módulo sobre números naturais, não é verdade? Então, o que é um número consecutivo do outro? Para eu achar um número consecutivo, eu tenho que adicionar uma unidade. Então, se eu tenho o número 1, o consecutivo do 1 é o número 2. O consecutivo do 2 é o 3. O consecutivo do 3 é o 4. Então, o consecutivo de um número é você adicionar uma unidade. Então, se eu tenho o número 2, qual o consecutivo do 2? Pega o 2 e soma 1, que é 3.
Qual o consecutivo do 3? Você pega o 3 e soma 1 e chega no 4. Essa é a ideia que nós vamos utilizar aqui. Por quê? Porque se ele está falando a soma de 3 números consecutivos, eu não conheço esses 3 números. Só que eu sei que o primeiro número que nós estamos utilizando é o x, não é verdade? Agora, seguindo a mesma ideia que eu falei aqui, para você achar o consecutivo de um número, eu pego esse número e somo uma unidade. Então, se eu estou começando do número 1, o consecutivo do 1 é o número 1 mais uma unidade. No caso, é o 2. Então, se eu estou começando do 2, o próximo consecutivo é o 3. É o 2 mais uma unidade. Então, se eu estou começando do x, o próximo número consecutivo do x, com certeza, é x mais 1. Ah, professor, mas eu nem conheço o x. Não faz diferença. Se você está partindo de uma referência que o teu número inicial é o x, o consecutivo dele é x mais 1. Ah, e qual que é o próximo? Porque são 3 números consecutivos. Se esse aqui é x mais 1, então pega esse e soma uma unidade. É x mais 2. Ah, poderia ser uma outra letra? Poderia. Quais os consecutivos aqui? Ó? Y mais 1 e y mais 2. Certo? Isso vale para qualquer letra. O que é importante é você entender a estrutura. A soma de 3 números consecutivos. Quais são esses números? Ó, eu quero a soma de um primeiro número genérico, x, do próximo consecutivo, que é x mais 1, e do outro consecutivo, que é x mais 2. Então, eu estou adicionando, ou eu estou somando 3 números consecutivos. Então, nós podemos marcar aqui, ó, a soma de 3 números consecutivos. Certo? Então, pessoal, é isso. A atividade está corrigida e eu aguardo vocês na próxima aula.